E aí, você ou alguém com quem você se importa acabou se envolvendo em uma questão criminal, seja na qualidade de vítima, testemunha ou mesmo acusado. Você sabe para onde olhar, o que fazer? Você sabe o que esperar de um processo criminal? A proposta do vídeo de hoje é justamente essa, te passar uma visão geral de como funciona a persecução penal do começo ao fim. Vem comigo! Fala, meus amigos, beleza? Eu me chamo Rodrigo, aqui do meu lado, ó, tá a Mônica, minha esposa, e esse é o Direito com Limão, o nosso canal de educação jurídica popular que tenta te explicar direitos e deveres com simplicidade, com leveza e com quê? Bom humor. Pessoal, eu sei que muita gente acha que é uma boa pessoa, que nunca vai se envolver com nada do crime. A verdade é que a gente não sabe de amanhã e a vida é muito dinâmica. Então é possível que, como eu falei no começo do vídeo, você ou alguém com quem você se importe se veja envolvido numa questão criminal, seja na qualidade de vítima, testemunha ou mesmo de acusado. E aqui eu não estou entrando no mérito se a pessoa é culpada ou inocente. Não, não é isso. A proposta desse vídeo é trazer uma visão geral de como funciona a persecução penal. Porque processo a gente fala quando já começou aquela fase judicial. Mas a verdade é que quando tem crime envolvido, a gente trabalha muito antes, lá na delegacia. A gente tem um procedimento de investigação, o julgamento e aí sim, depois de condenado, a execução. Então eu vou te convidar para ficar comigo até o final desse vídeo, onde eu vou tentar te explicar quais são os principais pontos de cada uma dessas fases. A gente também não pode perder de vista que a proposta do canal não é se aprofundar muito na questão técnica, e sim passar uma visão geral para que você, uma pessoa comum, possa compreender, né, quais são as fases do processo e com isso tentar gerenciar para diminuir a sua ansiedade. Mas antes que me crucifiquem, eu sei que, a depender da gravidade do crime, você vai ter caminhos diferentes. Existe o caminho do Juizado Especial Criminal, do GCRIM, que é para os crimes de menor potencial ofensivo. Existe um outro caminho que é o rito do Tribunal do Júri, que são os crimes dolosos contra a vida. Mas a proposta desse vídeo é tratar do caminho do rito que é responsável por mais de 90% dos crimes, que é o rito ordinário. E sim, nós estamos muito felizes porque nós alcançamos os nossos primeiros 500 inscritos aqui no canal, depois de muito tempo de trabalho, postando vídeos regularmente, diferentes formatos, para tentar, né, fazer uma grande comunidade, criar uma grande comunidade aqui de pessoas interessadas em educação jurídica popular. Então, se você gostou da nossa energia, gostou da nossa proposta de conteúdo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para ser notificado e, se puder, dá aquela força deixando aquele like e compartilhando esse vídeo com mais e mais pessoas. Beleza? Ah, e também você pode deixar o seu comentário com uma sugestão de qual tema, qual pauta a gente pode tratar aqui. Beleza? Conto com você, hein? Pessoal, a primeira fase da persecução penal é a fase da investigação pela autoridade policial. Então, sempre que um crime acontece, cabe à polícia fazer a investigação para poder identificar basicamente duas coisas. Primeiro, ter certeza que um crime aconteceu, porque às vezes é uma notícia falsa. E segundo, é identificar todo mundo que está envolvido na prática daquele crime. Quando a gente fala de investigação, a gente está falando de uma delegacia específica responsável por aquele procedimento investigatório. E cada delegacia, apesar de ter o delegado como chefe, vai ter um investigador que vai ser o responsável por conduzir aquela investigação. Aqui no Rio de Janeiro, nós chamamos essa pessoa de sindicante. Esse sindicante ele vai pegar o RO e vai começar o processo de investigação ouvindo as pessoas envolvidas, vítima, testemunha, autor do fato, e também fazer as diligências necessárias para reunir os elementos de prova. E aí eu estou falando de um laudo pericial, de uma filmagem, né, de um estabelecimento comercial, de uma residência. Então, toda essa parte quem faz é esse policial, é esse sindicante que vai fazer, no final da sua investigação, um relatório que vai ser encaminhado para o delegado poder decidir se vai ou não indiciar aquela pessoa como responsável por aquele crime e se já tem os elementos necessários para fazer o relatório final que vai ser encaminhado para o Ministério Público. E quando o amigo é preso em flagrante? Nesse caso, você vai ter um procedimento um pouco diferente. Lembra que eu te falei que a delegacia vai fazer a investigação? Nesse caso, não tem tanta investigação porque a prisão foi em flagrante. Então, a pessoa é conduzida normalmente pela polícia, né, militar até a delegacia. Na delegacia, o delegado ele vai fazer o auto de prisão em flagrante e fazer o registro de ocorrência e depois vai encaminhar esse expediente junto com a pessoa que está presa para a audiência de custódia. Quando ele chega na audiência de custódia, esse expediente ganha um número de processo e é feita essa primeira audiência. A audiência de custódia, ela não tem como objetivo decidir se a pessoa é culpada ou se ela é inocente.
A ideia da audiência de custódia é avaliar se a prisão ela foi legal e se existe a possibilidade da pessoa responder em liberdade. Independente do resultado dessa audiência, esse procedimento ele vai ser encaminhado para o Ministério Público, que vai formalizar essa acusação. E o nome dessa peça é denúncia. Uma vez que esse procedimento ele chega até o Ministério Público, o promotor de justiça vai analisar se já existe ali uma justa causa penal. E o que é isso? É justamente a comprovação que um crime aconteceu e indícios de quem seria o responsável por aquele crime. A gente fala de materialidade e autoria. Quando o Ministério Público ele não está convencido que aconteceu um crime, que ele analisa aquilo e está obviamente comprovado que aquele crime não aconteceu, o promotor de justiça vai pedir o arquivamento desse procedimento investigatório ao juiz. Por outro lado, se ele achar que tem algum crime, mas que ainda não está devidamente comprovado pelo que existe na investigação, ele vai mandar esse procedimento voltar para a delegacia para fazer novas colheitas de prova. E aí para ouvir uma pessoa que ainda não foi ouvida, né? Ou para pegar algum documento, pegar alguma imagem, algo relacionado à investigação, para que ele, o promotor, possa ter certeza que um crime aconteceu e está convencido que aquela pessoa tem uma participação. Quando o promotor ele se sente seguro do que tem em mãos na investigação, ele vai oferecer uma acusação formal. Muito bem, e foi assim que terminou a fase da investigação, a fase da delegacia. Agora a gente vai dar início à fase do julgamento, a fase judicial. Nesse caso, o primeiro documento, né, que inicia esse procedimento, essa fase processual, é a denúncia do Ministério Público. Essa denúncia é encaminhada para o juiz, que vai fazer uma análise da justa causa penal. Essa denúncia, essa investigação, ela tem que ser capaz de comprovar que um crime aconteceu e de indicar a participação daquela pessoa que está sendo acusada como o responsável por aquele crime. Isso, quando o juiz verifica, ele não vai ter um convencimento que a pessoa é culpada. Na verdade, não é isso. O que ele vai analisar é que existe a probabilidade dela ter participado desse crime. E é por isso que ele determina a citação do indivíduo na casa, se ele estiver solto, ou no presídio que ele estiver cautelado. A citação nada mais é do que um documento que informa ao acusado que contra ele existe um processo. E sobre esse tema, a Mônica já gravou um vídeo super legal aqui em cima, ó, falando sobre a citação, seja o processo civil ou o processo criminal. Vale super a pena ver. Beleza, você acabou de receber esse documento de citação. E aí, faz o quê? Pessoal, o documento de citação vai ser entregue para o oficial de justiça. E nele vai ter uma opção de você indicar se você vai querer que a sua defesa seja feita por advogado ou pela defensoria pública. Quando você já tem um advogado de família, alguém de confiança, você pode indicar ele. Falar, não, eu tenho um advogado e ele vai entrar nesse processo. Porém, se no prazo de 10 dias ele não entrar no processo, ou você já marcar a defensoria pública, esse expediente, esse processo, ele vai ser remetido para a defensoria para ela poder fazer a sua defesa. E o interessante é o seguinte, num processo criminal, diferente do que acontece lá no civil, não existe a possibilidade de você ser condenado sem que alguém, tecnicamente, faça a sua defesa. Então essa defesa, quando você não tem recursos, normalmente ela é feita pela defensoria pública. Então, se você receber uma citação, você tem que entrar em contato com o seu advogado ou com a defensoria pública, encaminhar esse documento para ele e também já adiantar o que você tiver de prova relacionada àqueles fatos. Toda citação ela vai acompanhada da denúncia. Então, assim que você recebe a citação pelo oficial de justiça, você também tem a oportunidade de ler qual é o conteúdo da sua acusação e já adiantar ao seu advogado o que teria acontecido naquele cenário. Fato é que depois que você apresenta essa documentação ao seu advogado, ao seu defensor, ele vai fazer uma defesa inicial, que a gente chama de defesa prévia ou resposta à acusação. Essa defesa inicial, ela basicamente se presta a negar os fatos, falar que você é inocente, e também para indicar quais são as provas que você quer produzir no processo. Então, se onde o fato aconteceu tinha uma câmera, você pode pedir a gravação daquela câmera, né, aquelas imagens. Se você tiver testemunhas, esse é o momento que você tem que indicar qual é o nome e o endereço delas para serem intimadas. É ali que você vai rebater a acusação e também dizer como que você vai se defender. Depois que essa resposta entra no processo, ele volta para a mão do juiz, que vai analisar o que você disse para decidir se é a hipótese de te absolver logo de cara, e normalmente não é, tá pessoal? Ou se ele vai ratificar o recebimento da denúncia por considerar que estão presentes ali os requisitos mínimos para o início de um processo criminal, e é nesse momento também que o juiz vai ponderar, né, vai avaliar, vai decidir sobre os pedidos que você fez. Expedição de um ofício, expedição de uma carta precatória para uma outra comarca
comarca para ouvir uma testemunha que mora numa outra cidade. É nesse momento que ele vai fazer isso. E também, se ele entender que está tudo certinho, né, designar a data para o seu julgamento. Essa audiência, ela recebe o nome de audiência de instrução e julgamento. É nesse dia que você vai ouvir todo mundo que está envolvido, pelo menos em tese. A gente vai ouvir a vítima, a testemunha de acusação, a testemunha de defesa e, por último, quando todo mundo tiver sido ouvido, realizar o interrogatório do acusado. O acusado, ele pode sim ficar em silêncio e isso não pode ser interpretado como algo negativo para ele. E por que é assim, pessoal? Na nossa Constituição tem uma garantia que o sujeito, ele não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. E quando a gente está falando em processo criminal, o juiz, quando ele vai dar a decisão, ele tem que estar ancorado em algum elemento concreto. Então, se ele não falar nada, o juiz ele vai ter que buscar em outros elementos de prova que existem no processo algum elemento concreto para poder utilizar para a condenação. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E aí, depois dessa audiência, a gente vai ter uma oportunidade onde a acusação e defesa vão fazer uma espécie de resumo do processo. A gente chama isso de alegações finais. O Ministério Público ele vai analisar tudo que existe no processo, desde a fase da investigação até o interrogatório, para poder verificar se aquela acusação inicial ela ainda se sustenta ou não. E aí, nesse caso, o próprio Ministério Público pode pedir a condenação ou a absolvição do acusado. Já a defesa, normalmente, ela vai questionar todas as provas que foram produzidas pelo Ministério Público para, ao final, ou requerer a absolvição ou, a depender do caso, se houver, por exemplo, uma confissão, pedir que a pena seja aplicada no mínimo possível. Esses dois resumos, de acusação e defesa, vão ser entregues ao juiz, dentro do processo, logicamente, para ele poder analisar os argumentos e quais foram os fatos que foram destacados por cada uma das partes para fazer o julgamento desse processo. Quando o juiz ele se convence que o Ministério Público disse na denúncia ficou de fato comprovado no processo, ele vai condenar o indivíduo, né, o acusado. Por outro lado, se ele entender que faltou prova ou que ficou meio que em cima do muro, pelo sim, pelo não, pelo princípio do indúbio pro réu, ele vai beneficiar, pelo menos em tese, o acusado para absolvê-lo. E é aí que mora o perigo, porque o Ministério Público ele pode ter pedido a condenação do acusado em mais de um crime. E aí o juiz ele pode, na sentença, absolver o acusado de um crime e condená-lo em outro. Nesse caso, tanto o Ministério Público, que é a acusação, quanto o advogado, a defensoria pública, que é a defesa, eles vão poder recorrer dessa sentença através de um recurso chamado apelação. Esse recurso ele é encaminhado para o Tribunal de Justiça do seu estado. Então, se o processo for do Rio de Janeiro, ele pode ser julgado, por exemplo, numa comarca da Baixada Fluminense, como Duque de Caxias, e depois esse recurso é direcionado lá para a capital, para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A comarca é onde estão as varas, os juízes de primeiro grau. O tribunal é onde estão os juízes mais velhos, que recebem o nome de desembargador. Esse recurso ele vai ser julgado por esses desembargadores que vão analisar todo o processo para avaliar a sentença do juiz, se ela foi correta ou não. Esse recurso ele pode confirmar a sentença, manter os termos da sentença, ou pode reformar a sentença, modificando ela no todo ou em parte. No todo, por exemplo, uma sentença que condenou para absolver, ou em parte, a uma sentença que condenou a uma pena de 10 anos ser reformada para reduzir para 8. A decisão desses desembargadores ela recebe o nome de acórdão. E dessa decisão é possível que caibam alguns recursos para que esse processo tramite no Tribunal de Justiça do seu estado ou mesmo nos tribunais extraordinários, né? Como o recurso especial para o STJ ou o recurso extraordinário para o STF. Nem sempre isso vai ser possível, mas se for, eu tenho certeza que o seu defensor ou o seu advogado ele vai fazer recurso desses expedientes para tentar ao máximo uma situação que seja mais benéfica para você. Quando essa decisão ela transita em julgado, ou seja, não cabe mais nenhum recurso, esse processo ele volta para o juízo de origem, né, que é a vara criminal, para poder expedir um documento chamado SES, que é a Carta de Execução de Sentença. Esse documento nada mais é do que uma folha de papel que diz que fulano de tal, qualificação, foi condenado a uma pena de tantos anos por tal juiz em tal processo. Esse documento, essa SES, ela vai ser encaminhada para a Vara de Execução Penal. A VEP é um local do Poder Judiciário
que tem um juiz, um promotor e um defensor para acompanhar o cumprimento da pena do indivíduo. A pena ela pode ser cumprida no regime fechado, semiaberto e no aberto. E durante toda essa jornada de ressocialização do indivíduo, ele vai ter direito a alguns benefícios, algumas situações que vão ocorrer dentro desse processo de execução penal. Daí, o advogado ou o defensor público estar atento para poder fazer esses pedidos no momento oportuno. Ou seja, toda vez que ele alcançar o prazo para progressão de regime, por exemplo, vai haver um pedido nesse sentido. Porém, nem sempre essa condenação vai representar a prisão do indivíduo. Muitas vezes, essa pena de prisão, quando ela é pequena, né, e o indivíduo preenche os requisitos, ela é substituída por serviços comunitários, né, serviços da comunidade, e o pagamento de uma prestação pecuniária, né, de dinheiro. Nesse caso, esse processo ele é encaminhado para a CPMA, é a Central de Penas e Medidas Alternativas. Lá vai ter um psicólogo, um assistente social que vai tentar identificar quais são as habilidades da pessoa condenada para direcioná-lo para um local onde essa habilidade ela possa ser utilizada da melhor maneira possível. Por exemplo, eu já conheci casos, né, onde a pessoa era um pintor e foi condenado a prestar serviço comunitário e foi encaminhado para o serviço de pintura das escolas do município. É nesse local, a CPMA, onde há o acompanhamento do cumprimento da pena. E o importante é o seguinte, que depois que você cumpre a sua pena, você ganha uma certidão dizendo, né, que você chegou ao fim, que você cumpriu todas as horas. Depois que você cumpre, né, todas essas horas e tem essa certidão, o juiz ele vai extinguir a sua punibilidade, dizendo que você não deve mais nada a ninguém. Mas não vai embora não, que agora tem uma informação muito importante que pode fazer diferença na vida de muita gente. Quando a pessoa termina de cumprir a pena e tem declarada extinta a sua punibilidade, a pessoa não deve mais nada para ninguém. Porém, esse registro ele ainda vai continuar nos órgãos públicos. Então, algumas empresas, né, algumas profissões, elas apresentam algum tipo de resistência de contratar pessoas que tenham esse tipo de histórico, esse tipo de registro. É aí que surge a importância de um instituto chamado reabilitação. Depois de 2 anos do cumprimento da pena, com a sentença de extinção da punibilidade do agente, ele pode fazer um pedido de reabilitação, onde vai ser decretado uma espécie de sigilo pelo Poder Judiciário em todo esse antecedente criminal. Obviamente que se ele cometer um novo crime, o juiz ele vai ter acesso a essa informação. Mas o empregador, quando ele fizer uma pesquisa no distribuidor, pelo CPF, pelo nome, isso não vai aparecer. Só para recapitular, a persecução criminal ela vai ter início na delegacia com o RO ou com a prisão em flagrante. Depois, você vai ter uma audiência de custódia, você vai ter uma denúncia pelo Ministério Público, você vai ter o recebimento do juiz determinando a citação da pessoa acusada. Essa pessoa acusada vai fazer uma resposta à acusação, basicamente negando os fatos e indicando as testemunhas. Depois, o juiz ele vai ratificar, possivelmente, o recebimento da denúncia, marcando uma data para esse julgamento. Nessa audiência de instrução de julgamento, você vai ter a oitiva da vítima, testemunha de acusação, testemunha de defesa e, por último, o interrogatório do réu, que pode sim ficar em silêncio. Depois você vai ter as alegações finais, que é um resumo tanto de acusação quanto da defesa, para chegar até o juiz e ele proferir uma sentença condenando ou absolvendo. Independente do resultado, você pode sim ter um recurso atacando essa sentença. O nome desse recurso é recurso de apelação, que vai para o Tribunal de Justiça, onde 3 desembargadores vão analisar o caso e decidir, através de um documento chamado acórdão, qual é a decisão final. Quando não cabe mais recurso das decisões desse acórdão, a gente vai começar a fase de execução da pena. Ela vai iniciar basicamente com a carta de execução de sentença, que é a SES, que vai ser encaminhada pelo juízo da condenação ao juízo da execução penal, que é a VEP. Lá na VEP, o defensor, o promotor, vai acompanhar o cumprimento da pena com a progressão do regime, do fechado para o semiaberto, para o aberto, ou mesmo fazer os pedidos de livramento condicional, né, de saída temporária, algo desse gênero. Mas também é possível que essa condenação ela não seja de prisão, ela seja para o cumprimento de um serviço comunitário ou o pagamento de determinado valor. Nesse caso, você vai ter a CPMA, que é a Central de Pena e Medida Alternativa. Lá, você vai ser encaminhado para o local da prestação e depois que você cumprir todo o tempo da condenação, você vai ter uma sentença, né, uma certidão de cumprimento de pena que vai corresponder a uma sentença de extinção da punibilidade. Depois de 2 anos da sentença de extinção de punibilidade, você vai poder pedir a sua reabilitação criminal para botar sigilo em todo esse
em tudo isso, né? Todos esses dados. Meus amigos, essa é a visão geral de um processo criminal, e eu tô falando de um caminho, né, de um rito de basicamente 90% dos processos. Se o seu processo ele for de tribunal do júri ou juizado especial criminal, ele vai seguir um caminho diferente, como eu disse, mas a ideia é basicamente essa. Se essa informação foi útil para você, deixa um joinha. Se você achar que ela pode ser útil para alguém, compartilha esse vídeo com ela. E se você gostou da nossa energia e quiser dar uma força aqui pro canal, se inscreve e ativa o sininho para ser notificado sempre que a gente postar algum vídeo aqui, seja ele short ou um vídeo longo. E olha só, se você quiser dar alguma sugestão pra gente, você pode fazer aqui na seção dos comentários ou também aqui, ó, no nosso perfil do Instagram. Normalmente a gente recebe essas sugestões de temas, né, de pauta aqui. Então fica à vontade, qualquer caminho vai chegar até a gente e a gente só tem a agradecer. Muito obrigado, fique com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!